Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, e nós vamos ler dos versículos 33 a 37. Marcos, o capítulo 13, versículos 33 a 37. Estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixou a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Que o Senhor abençoe essa palavra em nosso coração, uma ordem do Senhor Jesus para que vigiemos. Vigiai é a ordem do Senhor para nós. Pai, que a Tua palavra possa realmente falar ao nosso coração e que possamos entender os Teus propósitos com isso. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que significa vigiar? Vigiar significa observar atentamente, estar alerta, estar de sentinela, estar precavido. Segundo uma linguagem de hoje, sim, fica esperto, vigia, fica esperto. Jesus nos deixou uma ordem muito clara e voltou a falar: outra vez vos digo, vigiai. Aí a pergunta: bom, eu já sei o que significa vigiar. Vigiar sobre o quê? Já sei que eu preciso vigiar. Vigiar o quê? Vigiar o meu carro para ele não ser roubado? Também, né? E às vezes quando ele é roubado não adianta vigiar, porque levam com dono e tudo, né? Vigiar o quê? Nós vamos meditar pelo menos por 5 motivos pelos quais nós devemos vigiar. Mas eu gostaria de começar lembrando que na década de 90, no auge da batalha espiritual, né, na década de 90 foi muito propagada essa forma teológica de ver a palavra de Deus. Eu mesmo tenho uns 8 livros sobre batalha espiritual. Era baseado no texto de Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 a 18, que rapidamente eu vou ler aqui: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora olha o versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por que eu li esse texto? Porque nessa época é muito assim comum, um monte de mensagens. Eu mesmo preguei várias mensagens sobre esse tema, em que se dá muita atenção às armas, né? Já que é a armadura de Deus, então fala do capacete, da espada, da sandália, do cinto, da couraça. Está se falando das armaduras, né? Das armas. E qual é a atitude do soldado? Se eu te desse um monte de arma, o que você faria? Nada, não sei usar. Não é verdade? Assim, eu vou te dar uma espada, eu não sei usar a espada. Por que eu tenho uma espada? Eu vou te dar uma metralhadora, não sei nem engatilhar ela. Eu vou fazer o que com ela? Então não adianta você ficar falando da arma e não falar do soldado. E é uma ilustração muito interessante, porque na época, né, saiu um filme, já é antigo, chamado Comando,
Esse filme era do Schwarzenegger, um cara grandão, fortão. Naquela época ele era mais jovem, era mais forte. E a propaganda do filme, ele aparece todo vestido de arma, né? Um cinturão de balas enorme no peito, um monte de granada pendurado, uma faca enorme, ele segurando uma metralhadora gigante. Aí você olha aquilo, o cara é um monstro, é uma batalha em pessoa. Agora você imagina que sai aquela foto e aparece ele jogando vôlei vestido daquilo. Tem algum sentido? Não. Ah, tá bom, não está jogando vôlei, ele está sentado numa mesinha de plástico, brincando de pintar com uma criancinha. Para que aquela vestimenta toda? A atitude do soldado, o que você espera daquele homem, né? Uma foto todo armado, que ele esteja em combate, que ele esteja lutando, que ele esteja sendo um soldado, e não com atitudes infantis. Então há algo estranho nisso, porque nós precisamos entender que vigiar é parte da atitude do soldado. É por isso que eu li esse texto. Fala primeiro da causa, da guerra, uma guerra espiritual, uma guerra invisível, da qual ninguém está neutro. Há uma guerra, né? Essa semana mesmo nós vimos os mísseis chegando lá em Gaza. Assim, não adianta você dizer, eu não tenho nada com isso, as bombas estão caindo, né? Bombs away, como diz aí a música que tem, as bombas estão sendo lançadas. Não adianta você dizer que eu não tenho nada com isso, elas estão caindo na sua cabeça. A guerra espiritual é assim, não adianta você dizer que você é neutro. Ah, eu não tenho lado. Tem sim. Você é o lado da vítima, você vai ser vitimado. Mas acontece que não adianta ficar só para as armas. Qual é a atitude do soldado? E lá no finalzinho desse texto que eu li, ele diz que a atitude é orar e vigiar. Vigiar vai bem de acordo com aquilo que Jesus estava dizendo, você precisa vigiar. E aí, mais interessante é que toda vez que aparece a palavra vigiar, você vigiar e orai. Parece que é uma dupla sertaneja, né? Vigiar e orar, estão sempre juntos. Por quê? Porque você pode vigiar do ponto de vista humano, você pode vigiar dos seus próprios interesses. Se você não orar junto, a sua vigia pode ser ao contrário. Você tem que vigiar e orar, porque aí você vai estar vigiando do ponto de vista divino. Você vai estar vigiando o que Deus quer que você vigie, e não o que você quer vigiar. Nós podemos vigiar muitas coisas que não servem para nada, ou que até vão contrário à vontade de Deus. Eu já vi pessoas assim, nossa, o vizinho comprou um carro novo. Ele está vigiando, né? Eu não sei qual é o carro do meu vizinho. Eu nem sei se ele tem carro. Ele comprou um carro novo, acho que eu tenho que comprar um também. Isso é vigiar? Não do ponto de vista divino. Eu preciso orar. Eu preciso orar para saber o que eu devo vigiar. Eu quero listar 5 motivos pelos quais nós devemos vigiar. O primeiro é vigiar o nosso procedimento. Orai por nós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Isso é Jesus falando, em Lucas, no capítulo 21, versículos 34 a 36. Você tem que vigiar o seu procedimento. Você tem que se apresentar a Deus como um varão aprovado, como um obreiro que não tem dos que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Sim, Jesus disse que de toda palavra frívola que dissermos, nós vamos dar conta no juízo. Todas as nossas atitudes. Então nós temos que vigiar a nossa boca, vigiar o que a gente pensa, vigiar o que a gente age. Então nós temos que vigiar o nosso procedimento, porque o nosso procedimento pode ou agradar a Deus, ou desagradar a Deus. Nós temos que lembrar da frase lá de Isaías, que diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus, e são eles que fazem com que Deus não nos ouça, porque nós estamos nos afastando dele. Nosso procedimento precisa ser vigiado. Será que eu estou agindo certo? Eu não estou me referindo a nenhum tipo de opressão ou controle social. Ah, se eu fizer isso, o que os outros vão achar? Eu não tenho que me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar com o que Deus vai achar. O meu pai está satisfeito com a minha conduta? Não, então eu preciso mudar.
Eu preciso vigiar a minha conduta. Não porque o pastor não vai gostar, ou porque a igreja vai achar estranho, ou alguém vai torcer o nariz, ou mais ainda, as outras, o que vão dizer. Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou dizendo que você deve se vigiar o procedimento, segundo a palavra de Deus, para que Deus se agrade do seu procedimento. Isso traz consequências. Aquilo que o homem semear, isso também se fará, tanto de bom quanto de ruim. Então, se eu semeio boas sementes, vou colher bons frutos. Essa é a primeira coisa que eu tenho que vigiar no meu procedimento. Eu preciso vigiar contra os ataques malignos. Existem ataques malignos? Existe. Ele visa anular os crentes e destruir os não crentes. Sede sóbrios, vigiai, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Vigiai. O diabo anda em derredor. Vigiai. Vigiai e orai, disse Jesus, para não entrardes, ou não entreis, dependendo da palavra, em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Algumas traduções, erroneamente, assim, você tem que vigiar para você não cair em tentação. Não é isso que o texto diz. É vigiar para não entrar em tentação. É vigiar para que você nem seja tentado. Cair em tentação é outra briga. Você já está sendo tentado e tem que resistir à tentação. É o que está em Pedro. Quando a tentação vier, você precisa resistir a ela. Agora, o que Jesus preveu assim, você tem que vigiar em que você nem entre em tentação. Ou seja, se você estiver vigilante, a tentação nem virá. Você antecipa o problema assim, eu não vou me misturar com quem não presta. Eu não vou num lugar assim, caiu não sei o que, como disse essa semana a Maitê, assim. Em reunião de oração você não vai ser atingido por nenhuma bala perdida, não? Normalmente não. Mas num bar, muito provavelmente. Né? O cara estava metido numa festa e aconteceu uma briga, Sim, mas só acontece isso lá. Se eu não estiver lá, não vai acontecer. Então eu posso me prevenir, posso antecipar assim, se eu vigiar assim, eu não devo estar ali. Não é com essas pessoas que eu devo me meter. Eu devo manter uma distância segura. Estou vigiando, não quero, não, isso aí eu não vou fazer, não. Mas o que tem? Todo mundo está fazendo. Não é porque todo mundo está fazendo que é certo. E não é porque ninguém está fazendo que é errado. Não, eu vou vigiar. Eu vou dizer assim, não quero. Porque eu quero evitar as consequências. Eu quero evitar ser tentado. Então eu posso vigiar e antecipar isso. Vigiar dos ataques satânicos, ele acontece. Se eu me policiar, se eu vigiar, eu vou impedir. Eu gosto muito de falar sempre desse texto de Efésios 6, que fala que com o escudo da fé, nós podemos apagar os dardos e inflamar. Dardo é uma seta que você joga de longe. Isso significa que o inimigo está longe, você não deixou ele chegar perto. Você vigia o suficiente, eu não vou deixar o inimigo se aproximar. Nós temos que vigiar para não ser enganados. Como assim? Porque você pode ser enganado. Enganado por falsos profetas. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, disse Jesus em Mateus 24:11. O apóstolo Paulo disse que não é de maravilhar-se, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Você pode ser enganado. Enganado inclusive através de pessoas que falam uma falsa doutrina, que te enganam com ideias que na verdade são contrárias à vontade de Deus. Você pode ser enganado. Você precisa vigiar. Como que eu vigio sobre esse aspecto para não ser enganado? Estando firmes, conhecendo a palavra de Deus. Se eu conheço a palavra de Deus, eu não vou ser enganado. O salmista disse que como eu vou seguir o caminho seguindo a sua palavra? Se eu seguir a sua palavra, meditar na palavra, eu não vou ser enganado. Eu preciso conhecer a palavra. Eu costumo brincar assim, você já viu uma nota de R$30 falsa? Não tem. Por que não tem? Porque não existe a verdadeira. Só existe o falso daquilo que é verdadeiro. Se eu apresentar uma nota de R$55, ninguém vai... O que é isso? Não existe ela verdadeira, por que eu vou acreditar num negócio desse? Mas se eu apresentar uma nota de 50 falsa, pode ser que alguém acredite. Porque existe a verdadeira. E como é que eu sei a diferença? Se eu conhecer a verdadeira. Porque a verdadeira só tem uma, falsa são todas as outras. Se eu conheço a verdade, tudo aquilo que não é a verdade é falso. Muito simples. Então eu preciso conhecer a palavra para não ser enganado. Vigiar para não ser enganado. Eu preciso vigiar
pelos outros. Eu preciso vigiar pelos outros, não apenas por mim mesmo, vigiar pelos outros. Em Ezequiel, no capítulo 3, dos versículos 17 a 21, o profeta Ezequiel nos exorta o seguinte, Ezequiel 3, 17: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e puser diante dele um tropeço, ele morrerá. E eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e nas suas injustiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Há uma exortação muito forte que você tem que se preocupar com a perdição ou a salvação dos outros. Eu preciso avisar. Veja bem, eu não estou dizendo que você tem que tomar conta dos outros ou se tornar juiz dos outros. Eu não sou juiz de ninguém. Houve uma discussão essa semana após a morte de um ator famoso, né? Porque alguém disse que, como ele vivia longe da vontade de Deus, ele foi para o inferno. Aí houve aquela confusão na internet. Assim, você acha que o fulano foi para o inferno? Quem quer que seja. Eu não tenho que achar isso. É o tipo da pergunta que eu não preciso responder. Por quê? Porque não cabe a mim decidir isso. Não cabe a mim decidir quem vai ou não vai para o inferno. Mas cabe a mim fazer o que a palavra de Deus disse: avisar quem está no caminho errado. Porque a decisão é da pessoa. Eu tenho que avisar, você está contra a vontade de Deus. Eu posso dizer assim, fulano ou ciclano, ou fulana, está agindo contra a vontade de Deus. Isso eu posso afirmar, porque eu tenho uma palavra para dizer assim, olha, a palavra diz isso, você está fazendo o contrário. Então eu tenho que avisar. Não é uma questão de me intrometer, é uma questão de estar vigiando pelos outros, porque se eu tiver a oportunidade de alertar a pessoa e não o fizer, diz a palavra de Deus que Deus vai requerer isso da minha mão. Por que você não avisou? Veja bem, eu não só posso ser responsável por quem eu não conheço. Como é que eu vou saber a vida de alguém que eu não conheço? Não estou me referindo a isso. Mas se você conhece alguém que está no caminho errado e você não o avisa, você precisa vigiar. Vigiar pelos outros. Sim. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre prontos, sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Eu preciso estar preparado para responder a todo aquele que me pedir a razão da esperança que há em mim. Eu estou preparado para isso? Se não estou, preciso vigiar. Se alguém chegar para você assim, eu ouvi falar do Evangelho. O que é o Evangelho? É uma igreja? É um pastor? É uma denominação? Aí alguém diz assim, é Cristo. Eu não entendi nada, Cristo não é uma pessoa, e daí? Eu prefiro falar como o apóstolo Paulo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu preciso saber a resposta às perguntas fundamentais. Eu preciso, para isso, vigiar. Vigiar pelos outros. Eles precisam ouvir. Alguns vão te perguntar, outros você mesmo vai falar sem ser perguntado. Mas eu preciso estar vigilante pela vida dos outros. Não porque eu quero me intrometer, mas que a palavra de Deus disse, olha, você precisa avisar o ímpio. Você precisa alertar o justo. Não é só o ímpio que está aqui não, por isso que eu li o texto todo. Fala do justo também. Você precisa alertar. Porque se não fizer isso, eu vou requerer isso da sua mão. Então nós temos que vigiar pelos outros. Por último, nós precisamos, que é o início, né? O texto base que eu comecei a ler, fala de Jesus falando da segunda vinda dele. É vigiar pela vinda do Senhor.
para que você não seja pego de surpresa. Assim, olha, é como um sujeito que vai embora, deixa todo mundo só, cada um com o seu trabalho, cada um com sua missão, os servos, o guarda da porta, o dispenseiro, cada um com uma tarefa. Quando o Senhor da casa voltar, que não seja pego de surpresa. Então nós precisamos também estar alertas, porque o Senhor vem. Se Ele não vier para todos buscar a igreja de uma vez em nossa geração, Ele virá para cada um de nós. Prepara-te, pois, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4:12. Nós temos que estar preparados, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos encontrar com Ele. Então nós temos que estar vigilantes. Vigiar para a vinda do Senhor. Há um texto da palavra que diz: olha, você pode apressar a vinda do Senhor. Como que eu posso apressar a vinda de Cristo? Claro que eu posso apressar, anunciando, porque diz que Ele só viria quando todas as nações ouvissem falar dEle. Então eu preciso falar, eu preciso anunciar, eu preciso apoiar quem faça isso. Eu não posso ir lá no Paquistão ou no Afeganistão pregar, ou no Oriente Médio, ou eu não pode ser que eu nunca vá ter condições disso, mas eu posso ajudar quem vai, eu posso orar por quem faz. Eu posso fazer isso, eu posso clamar ao Senhor. Você não faz ideia de quanto é, a própria palavra diz, o poder da oração do justo tem muitos dos seus efeitos. Recentemente na escola dominical, e aqui mesmo na igreja, nós passamos um filme de um pastor russo, né, que está no site Portas Abertas, quem quiser, o filme ainda está lá, né? E ele fala de um pastor que ele tinha ido para um campo de concentração, um gulag, né? E ele foi deixado para morrer, né? Lá é muito frio, muito frio. Você está de casaco, que você acha que você é frio? Isso não é nada. Essas alturas lá o pessoal anda só de short, né? Você tá quente para eles, né? Eles quebraram o vidro da janela para que ele morresse congelado no dia seguinte. E ele começou a clamar ao Senhor. Assim, como assim? Sou um servo teu, eu vou morrer aqui agora, o Senhor me abandonou. E começou a clamar, e disse que começou a sentir um calor no corpo dele. No dia seguinte, ele esperava encontrar um boneco congelado, né? Ele estava em perfeita saúde, temperatura normal no corpo, embora lá fora tivesse menos sei lá quanto. Ele estava perfeito de saúde e ficaram impressionados com eles. Depois disso ele foi liberto. Ele foi e ele contou depois dessa experiência. E ele foi procurado por uma família das Filipinas, que na noite que isso aconteceu, o Senhor incomodou assim, ore, e deu o nome dele. Alguém, uma família inteira se reuniu para orar por uma pessoa que eles nunca tinham ouvido falar, mas que o Senhor, sim, você vai orar por essa pessoa. Naquela noite, aquela família se levantou e ligou para a igreja, assim, nós precisamos orar por essa pessoa, nós ouvimos de Deus que nós precisamos orar por um fulano, e deu o nome dele, nós não conhecemos, não sabemos que pessoa é essa. Só muito tempo depois é que vieram descobrir o que tinha acontecido. Disse, nós oramos por você, nós oramos por você, e o Senhor o libertou. Então é isso que eu estou dizendo, vigia pelos outros, vigia pelos seus irmãos e vigia porque o Senhor está à porta. Ele precisa de você. Como um soldado, precisa de você. Está armado? Maravilha. Não se preocupe tanto com a sua arma, não. Se preocupe em saber usá-la, né? Um exemplo muito típico de quem tem uma coisa poderosa e não sabe usar e não serve para nada, foi aquele padre que alguns anos atrás se fez uma viagem cheia de balão. Ele botou um monte de balão e o vento levou ele para o meio do mar. E ele estava com um rádio comunicador e pediu socorro. Aí alguém disse assim, a gente vai aí te buscar, diz a sua posição, você tem um GPS com você de alta precisão, só você dizer onde está que eu vou ir te buscar. E você, eu não sei usar, morreu. Ele tinha todos os equipamentos perfeitos para se salvar, só que ele não sabia usar, morreu. De que adianta você estudar tanto as armas espirituais e não vigiar, não saber usar, não vigiar? Vigiar é a conduta, vigiar e orar é a conduta principal do soldado que vai fazer ele usar as armas, sem o qual ele não saberá usar. Ele vai ser enganado, ele vai ser atacado, ele vai cometer atos que não devia. Tudo isso que eu li aqui, todos os procedimentos, todos os motivos pelos quais nós devíamos vigiar. Mas se nós estivermos vigilantes, o Senhor vai chegar e dizer assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim.
Lucas 12, 43. Eu gostaria de encerrar com um texto que fala muito ao meu coração, que está em 2 Crônicas 16, 9, porque a vida é uma luta constante, e às vezes, muitas vezes, se eu estou orando, estou fazendo, mas eu não estou vendo frutos, eu estou sendo atacado, eu passo, como disse a irmã Mônica, que passou agora recentemente, tantas aflições, né? Tanta doença, tantos momentos de tensão. E eu gostaria de dizer uma frase que um profeta falou para um rei. Ele diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Mais do que você, o Senhor vigia por você. O Senhor vigia por você. Ele espera que você esteja vigiando também, mas Ele está te vigiando. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? Pai, louvamos o Teu nome por essa palavra. Sabemos que Tu tens cuidado de nós e está nos vigiando, está cuidando, Pai, para que possamos trilhar a vereda direita diante de Ti. Fica conosco, abençoa nossas vidas, fala ao nosso coração, conduz-nos pelo Teu caminho eterno. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.